você! Tribuna Livre chegando, gente. Terça-feira, 3 de junho de 2025. Estamos ao vivo pela Rádio América, Rádio Cultura e TV Horizonte. Chegamos com tudo que faz diferença no seu dia. Atenção, motoristas! Tem preço novo na gasolina. Começa a valer hoje a redução do preço da gasolina nas refinarias, depois de 328 dias sem alterações. O repórter Giovanni Rodrigues chega agora com as informações. Bom dia, Giovanni. Ei, Juliana. Olá, Leonardo. Muito bom dia a todos. Terça-feira começou com uma notícia boa, viu? A redução no preço da gasolina por parte da Petrobras. O anúncio dessa redução de 5,6% no valor foi anunciado nesta segunda-feira, considerando a mistura da gasolina com o etanol, que é vendida nas bombas. A petrolífera estima que o combustível deve ficar 12 centavos mais barato nos postos. Caso o valor seja repassado nos postos de forma integral, essa diminuição anunciada pela Petrobras pode deixar a gasolina abaixo dos R$ 6,00 nos próximos dias. O etanol e o diesel também baixaram no último mês. O etanol teve queda de 2% e o preço foi de R$ 4,38. A média do diesel foi de 1%. O combustível passou de R$ 6,18 para R$ 6,11. É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Giovanni. Olha, comigo hoje, Léo Apolinário. Bom dia, Léo. Você que tem carro, Leonardo. Nós passamos por anos aí turbulentos, que o preço do combustível era um terror. Terror. Continua, né? Não tá igual antigamente. Hoje melhorou. Vamos ser realistas. Sim, só que, estava até comentando com os meninos aqui do estúdio, com o Geraldo, com o Hudson, preço, lógico, está bem melhor do que há 4 anos atrás, porém, essa redução que teve aí, hoje eu vim pelo anel rodoviário e nenhum posto ainda diminuiu o preço, não. E os meninos estão falando aqui que na Tereza Cristina também não. Então é aquele negócio. Quando é para aumentar, rapidão, no dia seguinte aumenta. Agora, quando é para diminuir, há essa demora, essa lentidão. O Giovanni vai trazer mais repercussões sobre isso no Rede Notícia. Mas tá bem melhor do que antes. A justificativa dos postos é a seguinte, tem que esperar aquela gasolina acabar toda na bomba para poder fazer uma nova emissão de nota fiscal, ou seja, pedir uma nova gasolina para os motoristas começarem a sentir essa diferença. Mas como é que para aumentar não tem que fazer esse mesmo procedimento, não fazem esse mesmo procedimento? Complicado, né, gente? Eu quero dar meu bom dia também para você que está aqui nos acompanhando, Tribuna Livre. Além de repercutir aí os assuntos do dia, as nossas entrevistas de hoje vão ser para falar sobre um assunto difícil, gente. Quem nunca passou por uma demissão e se sentiu injustiçado ou mesmo traumatizado? Que dificultou o retorno ao mercado de trabalho porque não teve segurança para pensar como explicar isso numa entrevista. Pois é, será que tem jeito das empresas fazerem isso de uma maneira menos traumática? Pois é, hoje nós vamos falar sobre isso e eu quero a sua participação. Você já viu aí, quem está nos acompanhando pela TV, está aí na nossa tela a nossa pergunta do dia. Vamos pedir o nosso diretor, se tem como colocar para a gente de novo, que eu quero saber que você manda lá no nosso WhatsApp, que é o 99941 2179. 99441-2179. Eu quero saber de você, se você já passou por uma demissão traumática ou conhece alguém que passou, tá bom? Quem nunca, né? Ó, para você, a notícia daqui de Belo Horizonte é a municipalização do anel rodoviário, que foi oficializada agora há pouco em um evento que contou com o prefeito Álvaro Demião e ministros do governo Lula. A repórter Erlaine Grace está lá no local e chega agora ao vivo com os detalhes. Muito bom dia, Erlaine! Bom dia, Juliana, Leonardo e a todos que estão ligados no Tribuna Livre. O prefeito de Belo Horizonte assinou agora há pouco aí a concessão do anel rodoviário. Agora a gestão do anel é municipal e o evento teve a presença de ministros, do diretor do DENIT, parlamentares, prefeitos. O prefeito Álvaro Damião, prefeitos de outras cidades também estiveram presentes. O prefeito iniciou as tratativas e a via, Juliana, com mais de 22 quilômetros, ela inclui os trechos das BR 040, 381 e 262.
Vai ter recapeamento, 2 novos viadutos, fiscalização da Guarda Municipal e instalação de mais de 40 câmeras. A Prefeitura também propõe um novo limite de velocidade e radares em pontos aproximados. Esse limite ainda não foi definido, qual o limite de velocidade que vai ser determinado aí para o anel rodoviário. E outro detalhe importante, Juliana, o prefeito Álvaro Damião passa a chamar o anel ainda de forma informal de Fuad Noman, em homenagem aí ao ex-prefeito. Mas eu retorno mais tarde, a partir do meio-dia ao vivo, no Rede Notícia com mais detalhes. Volto com vocês. Obrigado, Erlane. Maravilha. O Álvaro está seguindo o que ele falou, né? Que as obras agora é Álvaro Fuad, Fuad Álvaro, né? Se for para dar resultados, exatamente. Pode agora, chamar do que quiser, tá isso. tudo bom. A Erlane falou de recapeamento, construção de viadutos. Pois é, a especialista em trânsito Cíntia Almeida comenta sobre essa municipalização que foi oficializado hoje e das obras, né, que a Erlane falou agora, que a Prefeitura planeja fazer alguns trechos dos 26 quilômetros do anel rodoviário. Há mais de 40 anos, esse processo de municipalização é esperado e nós queremos saber qual que é o resultado efetivo, se teremos um resultado mais rápido e se os números absurdos de acidentes, de sinistros, de mortes que acontecem no anel rodoviário serão reduzidos. Quando se ocorre um processo de municipalização, a cidade passa a poder intervir diretamente, de forma muito mais rápida, sobre as questões relacionadas à duplicação, ao alargamento da pista, a estruturação do local para a redução da velocidade em pontos críticos. Os estudos técnicos já são feitos há muito tempo. Já se sabe que a duplicação, que a redução do limite de velocidade, que o alargamento das áreas de fluxo mais intenso são os mais importantes atos que devem ser adotados para a redução de mortes, de sinistros em qualquer via, em especial no anel rodoviário. O município ficando responsável por esse processo, a agilidade será muito maior, porque não terá que pedir autorização a todo momento do governo federal para que aconteçam essas intervenções. Fora que as obras, não necessariamente do anel rodoviário, vão facilitar o fluxo, mas as obras ao entorno mesmo de Belo Horizonte, dentro de Belo Horizonte, mas que escorram no anel rodoviário, serão muito mais rápidas, porque também não haverá mais necessidade de pedir à União a autorização para que aquele volume de tráfego vá para o anel rodoviário e as intervenções naquele local o próprio município poderá aprovar. É, complexo isso, hein? Olha só, a gente convida e a nossa audiência participa. A gente vai ouvir a nossa querida Geralda Bento, que enviou um áudio para a gente falando sobre a experiência dela com motoqueiros no trânsito, que foi um dos temas do nosso programa ontem. Vamos ouvir? Não generalizando, mas esses motoqueiros são muito sem educação. Já umas 3 vezes eu e meu marido nos assustamos com eles, batendo no capô do carro, mandando, velho, chega pra lá. E, nossa, é muita falta de educação, muita. E a semana passada, eu descendo no sinal, atravessando um sinal ali na Padre Pedro Pinto, aqui em Venda Nova, na hora que eu estava na metade da faixa, 2 motoqueiros vêm de lá e avança sinal. Nossa, eu levei um susto, o motorista do ônibus deu um grito, porque eu assustei muito. O sinal aberto para mim e eles atravessaram toda a velocidade. Eu morro de medo de moto, sinceramente. Eu tenho mais medo de moto do que de carro, viu? E eu acho que eles teriam que ter mais educação, na verdade. Então, que Deus abençoe a semana de vocês, viu? Deus abençoe também, viu, Geraldo? Eu concordo com você. Como você diz, não podemos generalizar, mas a maioria aí são sem educação mesmo, viu? E vamos de mais notícias? Olha só, o ex-presidente Jair Bolsonaro será interrogado na semana que vem no julgamento no qual é réu por suposta tentativa de golpe de Estado em 2022. Se isso não foi golpe, né, gente? O repórter Bruno Vigiano, da FP, traz os detalhes. O ex-presidente Jair Bolsonaro vai ser interrogado na próxima semana pelo Supremo Tribunal Federal. Nesta segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes marcou para o próximo dia 9 de junho o depoimento do líder de extrema-direita, que enfrenta penas de aproximadamente 40 anos de prisão pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado, entre outros.
Além de Bolsonaro, outras 6 pessoas do chamado Núcleo 1 serão ouvidas em uma sessão presencial pela primeira turma da corte até sexta-feira, no julgamento de um suposto plano para anular a vitória das eleições presidenciais de 2022 do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com a Agência Brasil, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e delator nas investigações, vai ser o primeiro interrogado, seguido de Bolsonaro. Os demais vão depor em ordem alfabética. Até o momento, o STF ouviu cerca de 50 testemunhas, incluindo membros do alto escalão das Forças Armadas, ex-ministros, policiais e agentes de inteligência. Bolsonaro afirma ser vítima de perseguição política e nega qualquer papel em uma tentativa de golpe, declaração corroborada na semana passada por seus ex-ministros Tarcísio de Freitas e Ciro Nogueira, que ao STF negaram demonstrações de intenções golpistas. Mas o ex-comandante do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes, testemunhou ter participado de uma reunião com Bolsonaro em dezembro de 2022, onde a declaração de estado de sítio foi discutida como forma de justificar a intervenção militar após a vitória eleitoral de Lula. Bolsonaro já disse que uma condenação no caso equivaleria a uma pena de morte, política e física. O Tribuna Livre vai para um rápido intervalo, voltamos já, sai daí não. Estamos de volta com o Tribuna Livre, terça-feira, 3 de junho de 2005. Gente, vai mandando a sua mensagem de texto ou de áudio pro nosso WhatsApp, 99412-2179. A gente quer te ouvir aqui. Demissão traumática, você já teve alguma? Conta aí, daqui a pouquinho a gente vai fazer entrevista sobre esse assunto. Aproveitar e mandar um abraço aqui para os queridos ouvintes, telespectadores, mandando aqui mensagem pro nosso WhatsApp. José Jorge Pereira tá dando bom dia aqui para mim, pro Léo, para toda a equipe da Rádio América, da TV Horizonte. Tem mais gente falando aqui com a gente. O Léo Pereira tá mandando um texto aqui lindo aqui sobre o amor, Léo. Olha só. Lá de Coríntios 13, versículo de 1 a 13. Eu sei vou. Sei. Daqui a pouco eu vou te passar aí para você recitar. Nós vamos recitar isso aqui. A Sônia Rezende está mandando aqui também bom dia, tá falando: oi, Juliana, bom dia. Beijo no coração para você e para o Léo. O que fez ou não deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Mensagem da Sônia. A Rosângela está dizendo: ô, Juliana, Deus abençoe. Guarda minha camiseta, por favor, hein? Tá muito triste. A Rosângela está com os problemas de saúde lá. Rosângela, não se preocupe, hein? Sua camisa tá guardada aqui. Quando você puder, você vem, tá? Nosso José Geraldo querido está dizendo: bom dia. Este preço da gasolina baixando, para mim tem treta pesada, hein? Não acredito nada vindo deste desgoverno. Vamos assistir. Ô, José Geraldo, aqui a tribuna é livre. A gente coloca a sua mensagem também aqui, viu, gente? Não tem problema, não. Podem mandar. A Camila Silva, para a gente finalizar, está dizendo: bom dia, meus amores, amigos das manhãs. Ela está agradecendo, recebeu a camisa da Rádio América. Obrigada pela camisa da Rádio América. Grande abraço, Posta Juju foto e Léo. agora. Posta foto aí, manda pra gente, Manda pra tá? gente. Vamos falar ainda sobre notícia. Mais um capítulo dessa dívida de Minas Gerais com a União. O Estado pagou mais uma parcela da dívida. Quem conta os detalhes é a repórter Janaína Regiane. O governo de Minas confirmou nesta segunda-feira o pagamento de 398 milhões de reais, que corresponde à dívida do Estado com a União. O acerto da dívida segue os moldes do regime de recuperação fiscal. O governo do Estado ainda aguarda a decisão da Assembleia Legislativa de Minas Gerais a respeito da adesão ao PROPAG, Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados. Ainda nesta segunda, secretários do governo participaram de reunião na sede da Assembleia para tratar da gestão do Estado em áreas como administração, planejamento e comunicação. Durante a reunião, os parlamentares aproveitaram para debater a respeito dos projetos enviados pelo Executivo. Segundo a estimativa do governo de Minas, até dezembro, a dívida do Estado deve contabilizar 180 bilhões de reais, prazo limite para adesão do Estado ao PROPAG. Repórter Janaína Regiane. Obrigado, Janaína. André Santos chega agora aqui no Tribuna para falar para a gente dos destaques
do Rede Notícia daqui a pouco. Bom dia, André. Bom dia, Léo. Bom dia, Ju. Bom dia você que está nos assistindo na TV Horizonte, ouvindo na América FM e também na Cultura M. Hoje nós vamos falar no Rede Notícia sobre, enfim, o anel rodoviário está sob gestão do governo do município de Belo Horizonte. Só que a cerimônia marcada para 8h30 da manhã, em pleno viaduto São Francisco, deu um nó no trânsito de Belo Horizonte, anel parado para tudo quanto é canto, Antônio Carlos parada, Carlos Luz parada, uma coisa de gênio com J. Vamos ver se a transferência do anel para o município vai resolver alguma coisa. Porque você sabia, o ano passado, essa via foi a mais letal de Belo Horizonte, matou uma pessoa a pelo menos 800 metros em média. O anel tem 33 quilômetros, matou 34 pessoas somente em 2024. Léo? André, são dados aí preocupantes. Então, meio-dia, você, André Santos e Adriana Ferreira chegam aí com o Rede Notícia. E nós continuamos aqui no Tribuna, porque a Justiça Argentina suspendeu um decreto do governo de Javier Milei que limitava o direito à greve. As informações com a FP News. A Justiça da Argentina suspendeu nesta segunda-feira parte de um decreto do presidente Javier Milei que limitava o direito à greve e ampliava a quantidade de atividades forçadas a prestar serviços durante uma paralisação. A decisão da Justiça Nacional do Trabalho acolheu um pedido de liminar apresentado pela Confederação Geral do Trabalho, a CGT, principal central sindical do país. Antes do decreto, eram considerados essenciais os serviços sanitários, hospitalares e energéticos, de abastecimento de água e o controle do tráfego aéreo. A nova norma acrescentava em seus artigos o transporte marítimo e fluvial. Com o decreto, as atividades essenciais, em caso de greve, deveriam ser garantidas em 75% e as transcendentes em 50%. Caso essas exigências não fossem cumpridas, os sindicatos poderiam ser alvo de multas, sanções ou até a perda do direito sindical. A medida provocou o repúdio das principais centrais sindicais locais, de associações de advogados trabalhistas e de centros de estudos jurídicos, que consideraram que ela cerceava o direito à greve. A CGT celebrou nesta segunda-feira a decisão. As principais centrais sindicais realizaram 3 greves gerais desde que Milei chegou à presidência, a mais recente em 10 de abril. Temos que sempre olhar aqui para a nossa situação dos países da América Latina, né? Retrocesso, né? Que é isso? Ninguém merece. Não, o país lá tá andando, a galera lá tá andando para trás, assim. A passos largos. Estados Unidos também nós estamos acompanhando isso. Não tá muito diferente. Gente, a gente pede as mensagens, a gente tem que ler, viu, Léo? As mensagens dos nossos queridos aqui. A Graça Paz tá falando: Juliana, eu quero minha camisa da Rádio América. Vai mandando aí 994122179 se você quiser participar do sorteio da camisa, que a gente ainda tá fazendo sorteio. Qual aí é o nome dela? A Graça Paz. Aí a Graça tá falando assim: Maria das Graças da Paz Silva. Ô, Juliana, eu mandei uma mensagem para você dia 21 de maio, você nem leu minha mensagem. Vou ler agora. Ela estava falando sobre a matéria aqui, o programa que a gente fez aqui, sobre bebê reborn. Inclusive, gente, está lá no site da Rádio América, americabh.com.br. Você pode ler artigos, pode acompanhar. E entra também lá no YouTube da TV Horizonte. Você coloca lá no Google, YouTube TV Horizonte. Ou no próprio YouTube, você digita lá TV Horizonte. Tem lá os programas que a gente já fez. Tem os shorts, né, que são os destaques que a gente fez, tá bem legal. Curte lá, aproveita, tá? Eu posso mandar um abraço pra Graça? Aí Graça tá dizendo assim, ó, sobre esse bebê de borracha, eu não concordo. E acho que esse povo tá aí afastado de Deus. Pessoal, tem gente falando, Graça, que é loucura coletiva. Estão querendo batizar bebê reborn. Aqui, ô Graça, paz. A Camila Silva, todo mundo mandando mensagem hoje, muita participação. Ô Flávia Santos, lá de Londres. Flávia fez uma participação aqui falando sobre esse tema que a gente vai abordar agora, demissão traumática. A gente já coloca a sua participação aqui. Vamos, inclusive, juntar ela com uma pergunta aqui para os nossos especialistas, tá? Gente, sai daí não, participa com a gente, 994122179, responde aí. Você já teve uma demissão traumática? Como é que isso te marcou? Como é que você seguiu adiante, tá? A gente vai para um rápido intervalo, voltamos já.
De volta com o nosso Tribuna Livre, terça-feira, 3 de junho de 2025. Ó, gente, agora a gente vai falar sobre um assunto, no mínimo delicado, mas muito comum na vida de todo profissional, de todos nós que passamos por isso. Demissões traumáticas. Ser desligado, né? Tá vendo? Tá vendo? Até atrai, né? Isso. Ser desligado, né, de um trabalho nem sempre é apenas uma questão de profissionalismo, né? Pode afetar aí profundamente a autoestima, o emocional e até a saúde mental de quem passa por isso. Para nos ajudar a entender melhor esse processo e como lidar com ele, a gente conversa agora com duas convidadas especiais, duas psicólogas aqui maravilhosas, a Viviane Nascimento e a Carol Sampaio. Muito bom dia, meninas. Muito obrigada pela participação. Obrigada pelo Maravilhosa. Ah, isso mesmo, lindíssima. Linda. Agora, eu queria começar falando, como nós podemos definir uma demissão traumática, porque assim, nem todo mundo consegue lidar. Sim. Posso começar? Pode. Bom, o que a gente pode chamar de traumático? Aquilo que vem de forma inesperada, aquilo que vem de uma maneira pouco empática, pouco cuidadosa, né? Então, assim, a forma como a demissão é feita, ela pode gerar, sim, um trauma e pode ser uma oportunidade de crescimento. Então, esse trauma eu acho que a gente pode chamar da forma que ela é feita. Então, assim, sem empatia, sem cuidado com o trabalhador e de forma, às vezes, abrupta, né? Inesperada. É importante a gente pensar que o trauma na psicologia, ele não é aquilo que acontece do lado de fora. Ele é o que acontece do lado de dentro, é o que eu faço com aquilo que aconteceu do lado de fora. Então, quando a gente fala do tema da demissão, é sim um possível evento traumático. Mas quando eu passo pelo processo de uma forma mais assertiva, vamos colocar assim, vamos supor, eu passo pelo luto, encarando aquele luto, não colocando aquilo como a minha identidade, eu começo a lidar com esse possível trauma de uma forma muito mais inteligente. Carol tocou num aspecto muito interessante, né? A gente normalmente associa o luto com a morte, mas a demissão também é um luto, porque a gente não pode esquecer que a gente dedica praticamente quase que a nossa vida completa, né? A vida, o dia todo para um trabalho. E aí, de repente, aquilo é retirado de você. A convivência com os seus colegas, a sua rotina. É um luto mesmo. É uma morte simbólica, né? Exato. Que a gente fala. O luto, ele está ligado à perda, né? Nem sempre é a perda de uma pessoa. A perda ali daquela pessoa que se foi. Mas a perda de um trabalho, principalmente considerando tudo isso que você fala, os vínculos que a gente faz, a questão da segurança, né, financeira. Então, a demissão, ela envolve várias perdas. Se você for parar para pensar, ter um impacto de abstinência no cérebro. Porque olha só, você levanta cedo, você vai trabalhar, você tem um ambiente, você tem seus amigos, você tem toda uma rotina, toda uma situação. Então, quando te é tirado o trabalho, não é só o trabalho que sai. Você tem que se reorganizar na vida. Então, quando a gente fala dessa morte simbólica, principalmente para as pessoas que se doam demais, porque tem gente que se doa demais para o trabalho e esquece as outras áreas da vida. Me tira o trabalho, me sobra o quê? Nada. Eu não sou ninguém. Quem sou eu, né? Pois é isso que eu ia falar. Essa cultura da produtividade do dia a dia, ela pode contribuir para que a demissão seja esse algo tão devastador? Com certeza, principalmente hoje que a gente se fala muito sobre a questão da síndrome do burnout, né? O burnout é o que é? Como se eu tivesse 1 litro de energia para todas as áreas da minha vida. Eu esvazio a minha área do trabalho, eu começo a usar de todas as outras áreas. E aí eu já não faço mais nada, eu já não tenho amigo, eu já não tenho lazer, eu já não tenho mais nada, eu só trabalho. Agora imagina, eu tiro o trabalho, não sobra nada. Que é o que normalmente está acontecendo, né? A vida de todo mundo é isso. Né? Em consultório a gente vê isso demais, né? As pessoas estão buscando muito terapia para lidar com essa questão. E as crenças, né? Porque os pensamentos, eles são muito potentes. Então, nessa questão da demissão, é muito importante evitar esses pensamentos que estão associados ao trabalho à identidade, aqueles pensamentos, fui demitido, sou um fracassado, fui demitido, sou um nada, né? Olha para a sua história até aqui, para que você se reorganize, para que você passe por esse luto e se encontre de novo na vida, né? A demissão, ela fecha um ciclo, mas ela não fecha você para a vida, para as outras áreas da vida, não.
Sim, nós temos participação dos nossos ouvintes, queridos, amados telespectadores. A Maria está perguntando assim, está falando, fui demitida sem explicação clara e aparente por um gestor que agia de forma abusiva, autoritária e com desrespeito. Eu cumpri a minha função com muito zelo e isso me abalou emocionalmente. Como reconhecer esse tipo de ambiente tóxico antes que nos afete profundamente? Obrigado, viu, Maria? Isso acontece muito, né? Você está envolvida ali no trabalho, às vezes você está num ambiente adoecedor, mas você não consegue reconhecer isso, principalmente é o que a gente diz do burnout, né? Exato. A pessoa que está no burnout, muitas vezes ela não entende que ela está nisso, alguém da família, algum amigo tem que falar assim, tem alguma coisa errada com você, você só fala em trabalho o tempo inteiro, só fica preocupado com isso, irritadíssimo, cansado. Como é que a gente lida com essa situação? E aí, às vezes, a gente transfere todo esse estresse, toda essa irritabilidade para todas as nossas outras áreas da vida, sem conseguir identificar de onde está vindo. Por causa justamente desse investimento todo no trabalho. Então, eu invisto toda a minha energia no ambiente de trabalho, fico a desejar em todas as outras áreas, né? E aí, quando eu me vejo, eu estou naquele ambiente totalmente tóxico, igual ela falou ali, sofrendo vários tipos de assédio moral, que é muito normal também hoje, que vem de uma forma muito velada, né? E assim, às vezes, até com essa desculpa da produtividade, você está sendo assediado moralmente e ali em cima de você, como você está sendo produtivo, você está sendo melhor, você está investindo tudo, e as outras áreas da sua vida sendo afetadas e você nem percebe. Ô, Carol, qual que é a conversa que a gente tem que ter interna quando a gente sente que assim, o trabalho está tomando conta da gente, mudando a nossa psique e alterando as nossas relações, mas você precisa dele ou então você não conseguiu ainda romper o ciclo? Então, qual que é a conversa que a gente tem que ter com a gente? Vou te falar uma coisa, na verdade as pessoas elas sabem que está errado, elas se negam a reconhecer, mas no fundo elas sabem. Quando elas entram no consultório, o discurso delas está desorganizado e o sintoma. Então, você trabalhar com crise de ansiedade domingo é um terror para quem, né, para quem está num ambiente tóxico. Só de imaginar que vai iniciar a segunda-feira, a pessoa já começa choro, tristeza, irritabilidade. Então, elas sabem que elas estão, elas não querem reconhecer, porque tem toda aquela cultura também de substituição, de descarte, né? E se eu perder esse emprego, como é que eu vou conseguir um outro? Né? E a minha família, e as minhas finanças. Então, no final das contas, elas sabem, elas só não querem, elas se negam. E no caso da pessoa que foi demitida de uma forma conturbada, vamos dizer assim, quando a pessoa perde uma pessoa bem próxima, um parente, se fala-se muito de viver o luto. E no caso de uma demissão? Eu acho importante você aceitar todas as emoções que vêm com esse luto, com essa perda, né? Porque às vezes a gente quer se mostrar forte ou é só um trabalho, mas não é. E até arrumar outro rápido, né? Por conta da condição financeira também. Não, e é necessário, né? Ainda mais considerando a situação que a gente vive no nosso país, mas eu acho importante você ter esse tempo de viver essas emoções, de validar essas emoções, de não ter como se essas emoções fossem erradas, eu sou fraco, eu sou frágil, eu tenho que logo correr atrás. Não, é uma perda, é um luto e é necessário lidar com todas essas emoções envolvidas. Bom, nós temos mais participações aqui dos nossos ouvintes, vamos acompanhar? Olha só, o Rubens de Ribeirão das Neves, ele diz assim, ó, eu já fui demitido depois de sofrer assédio moral. Eu me senti horrível e precisei de muito tempo para me recuperar e ver o que ainda era bom profissional. Obrigado, viu, Rubens? É o que nós falamos aqui agora, né? Aí, meninas, nós estamos encaminhando para o final. Eu queria que vocês falassem isso. Não tem um tempo para a gente fazer essa recuperação e nem para voltar ao mercado de trabalho. Isso é muito individual, mas terapia também ajuda, né? Com certeza. O luto ele precisa ser elaborado, mas geralmente o luto de uma demissão, 7 a 10 dias. Claro que a gente não pode colocar nunca um ser humano dentro de um pacote, cada um vive de uma forma. Uma dica, que isso eu acho sensacional, isso é uma dica da neurociência, pode achar que é uma bobagem, mas não é. Começar a anotar os pensamentos a partir do momento da demissão. Coloca tudo ali no papel sem filtro. A neurociência descobriu que o hemisfério direito e o esquerdo, eles são alinhados e elaboram melhor as emoções quando você escreve. E é muito interessante, porque
no primeiro dia é um jeito, no segundo é de outro, daqui uma semana e as coisas vão mudando. Ali você tem um controle muito maior sobre aquilo que acontece dentro de você. Ou seja, diário, a gente não tem que abandonar nunca mais, né? Não. Diário é maravilhoso. Ô, Carol, Viviane, queria suas considerações finais, então, sobre esse assunto. É só nessa questão do tempo, né? Porque tem um tempo mínimo. E se você percebe que esse luto, vamos chamar aqui, está prolongando demais, é importante sim buscar uma ajuda profissional para conseguir lidar melhor e até se recolocar de uma forma consciente no mercado novamente. Pois é, pena que passou muito rápido. Muito bom esse assunto. Muito bom esse assunto, mas nós vamos continuar falando sobre isso no próximo bloco. Agradecer aqui a psicóloga Viviane Nascimento, a Carol Sampaio, também psicóloga. Obrigado por ter participado com a gente. E nós vamos para o intervalo. No próximo bloco, vamos continuar falando sobre demissão traumática e você pode participar. 99412-2179. Não saia daí, voltamos já. De volta com o nosso Tribuna Livre, 3 de junho de 2025, gente, vamos continuar falando sobre demissão traumática. Agora a gente vai para um outro olhar, para o outro lado dessa equação, né? Como que as empresas conduzem esses processos. Existe um jeito mais humano de demitir? A gente está recebendo aqui no estúdio o presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos de Minas Gerais, o Davi Braga. Seja muito bem-vindo, Davi. Muito feliz aqui com a presença da BRH. Igualmente, obrigado. Davi, vamos começar falando do ponto de vista do RH. Tem como, existe uma maneira de fazer uma demissão mais humana, menos traumática? Maravilha, excelente pergunta, porque o processo demissional ele precisa ser extremamente humanizado e para isso precisa de uma preparação, né? O líder ele precisa ser preparado para que ele também prepare uma reunião com uma sequência lógica, como que vai ser o processo, as justificativas, por que aquele profissional ele está sendo demitido, se a empresa vai prestar algum tipo de apoio, uma recolocação, por exemplo, né? Porque o momento da demissão não é momento mais de feedback, né? É o momento realmente de você ser empático, de você ser firme e ao mesmo tempo de você ser leve. Até porque um processo demissional, ele perpassa às vezes por problemas de performance, mas às vezes é por corte de gastos. A empresa está reestruturando, né, e precisa enxugar a aplicação de novas tecnologias, novas automações e às vezes realmente precisa. Esse é o grande mote das empresas, né? Aumentar faturamento e reduzir custos com pessoas. E sempre foi assim, sempre será. Mas claro, precisa sempre focar em pessoas. Afinal de contas, aquele profissional esteve lá entregando resultados ao longo do tempo, né? Vale um feedback, uma conversa honesta para falar assim, olha, você está sendo demitido por causa disso, ao invés de usar essa justificativa que muitas vezes a gente sabe que não é real, que é o tal do corte de gastos? Excelente, excelente pergunta, porque é extremamente justo com que a pessoa que está sendo demitida, ela tenha acesso... por que ela foi demitida, né? Foi por conta de performance, foi por conta de comportamento, né? As tão faladas soft skills, né? Ou, às vezes, de fato, é uma reestruturação da organização. Então, trazer essa clareza é importante, dar um momento, o espaço também para que o profissional ele possa fazer perguntas também é extremamente importante para que ele saia ali consciente por que ele foi a pessoa escolhida. Porque num processo de demissão a gente precisa analisar os dois lados. Alguém foi escolhido para ser demitido e por que você foi o escolhido, né? Porque isso depois serve como uma autorreflexão, um autoconhecimento para que isso também não aconteça nos próximos empregos, né? Nosso povo está participando hoje do Tribuna. Eu estou gostando de ver a participação. E nós temos a Janaína Bento, ela é lá do Esplanada. Ela diz assim, ó, trabalhei 11 anos numa empresa só com horário para entrar. Tive crises de ansiedade por muito tempo, engravidei, entrei de licença em virtude do alto risco. E quando retornei não existia nem minha mesa, me deixaram estacionada, sem minhas atividades, esperando a estabilidade passar. Fiquei muito sentida e não gosto nem de ouvir o nome dessa empresa. Obrigado, viu, Janaína, pela sua participação. Nós temos mais uma, a Flávia Santos, lá de Londres, olha só.
Acho que o mais difícil não é ser demitido, é a falta de profissionalismo e caráter por parte dos empregadores, pois infelizmente tem pessoas que só pensam em si mesmos, mas Deus é justo e nos concede novas oportunidades. Ô, Davi, o sentimento de indignação é quase que unânime, né, de todo mundo. Essa situação que a gente viu antes da pessoa, da mulher, né, porque já é complicado a gente voltar para o mercado de trabalho. Volta, não tem nem a mesa mais, a falta de respeito completa, né? Vale até processo, não vale não? Vale. E usualmente os processos judiciais, eles acontecem por conta de como o processo demissional ele é efetivado, né? Mas eu acho que isso também traz mais informações sobre a empresa do que do processo em si. Uma empresa que não está adequada aos novos tempos, né, de diversidade, prega-se tanto diversidade, e você faz isso com uma pessoa que acabou de ser mãe, já diz muito sobre a cultura tóxica da organização. Então, quem vai entrar tem que investigar esses tipos de acontecimento para saber, esse é o tipo de empresa que me cabe também? Né? E claro, a gente não pode generalizar, né, que sempre o patrão, né, o empregador, ele é sempre o cruel. Não, às vezes é preciso tomar decisões também que não vai ser tão popular, né, não vai agradar a todos, porque precisa, e não há o menor problema em demitir. Desde que você seja justo, desde que você seja claro, transparente, e você preste ali também um apoio no processo de uma reestruturação de currículo, de indicações para outras oportunidades. Então, isso é um caminho de mão dupla. De novo, a pessoa, ela esteve lá por um tempo entregando resultado, né? A ouvinte mandou dizendo que depois que ela foi mãe e antes dela ser mãe, ela esteve ali entregando seu conhecimento, trazendo resultados para a organização, que também precisa ser valorizado. Falamos tanto de propósito, né? O que é isso, se não realmente conectar com propósito com resultados? Principalmente com a pandemia, Davi, muitas pessoas foram demitidas por videoconferência, por telefone, por e-mail e até mesmo por WhatsApp, que eu acho um absurdo, Exato. um absurdo. Para que as empresas não façam mais esse tipo de conduta, há algum tipo de treinamento que o RH ou algum outro setor mesmo, diretoria da empresa, possa fazer para mudar essa cultura? Com certeza, é praticamente inaceitável esse tipo de comportamento das organizações, né? É desumano, né? Essa forma de se demitir alguém usando plataformas digitais ou mesmo por um WhatsApp, né? É absurdo. Então, se você tem times remotos, por exemplo, em outras localidades, agende um horário, vá até essa pessoa, investigue se é uma data sensível onde você vai fazer a demissão. Às vezes é o aniversário daquele colaborador, então assim, é preciso investigar. Perto do Natal. Exatamente. Meu Deus. Sexta-feira já é mais do que comprovado, sexta-feira não é dia de demitir, você vai deixar aquele profissional o final de semana inteiro pensando nisso, entra em depressão, então tem um certo rito que precisa ser seguido. O RH ele precisa não só acompanhar, mas capacitar essas lideranças para que possam conduzir processos cada vez mais assertivos e humanizados nesse sentido. Agora, precisa ser uma reunião sigilosa, né? As informações precisam ficar naquela reunião, porque às vezes acontece também de vazar informações, como é que foi o processo, você expõe aquele profissional desnecessariamente. Então, por isso que precisa ser muito bem planejada essa reunião, esse horário, esse momento, para evitar qualquer tipo de Tem uma constrangimento. situação também que eu já vivenciei isso, é de todo mundo tá sabendo que você vai ser demitido, menos você. Exatamente. Aí vira aquela rádio peão, não, ó, você vai ser demitido. Ó, tô sabendo que você vai ser demitido. E você mesmo que vai ser demitido é o último a saber. Exato. E tem uma outra questão, já aconteceu já em muitas empresas. A pessoa foi demitida e quando ela estava saindo, a pessoa que ia ocupar, o outro que ia ocupar a outra vaga dela, elas eram conhecidas e elas se encontraram. Aí eu vim aqui para uma vaga. Ah, é minha vaga, eu acabei de ser demitido. Ou então, quando a pessoa chegou para pegar serviço, o que você está fazendo aqui? Não, eu vou começar numa nova vaga. Aí é a minha vaga. É absurdo, Ô, né? Davi, aí me passou pela cabeça o seguinte, tem situações também que eu já vivenciei com amigos, a pessoa ser demitida e automaticamente alguém do RH começa a acompanhar ela, já bloqueia todos os acessos dela, já vira aquela coisa quase como uma polícia junto para poder ver o que você está levando, se você está salvando seus arquivos, se você está deixando para lá. Esse tipo de conduta, ele é correto? Em que situações ele deve acontecer? Porque chega a ser, assim, muito traumático
Você que estava ali naquele momento, né, prestando tudo, entregando tudo para a empresa, recebe uma bomba dessa e de repente você fica achando... É como se você estivesse roubando a empresa. Exato. O momento, isso é uma situação constrangedora, né? Quando você vai fazer um processo de demissão, inclusive, você precisa trazer a informação de quando esse profissional ele precisa deixar a empresa. Às vezes é no final do dia, às vezes é mais uma semana que você negocia, às vezes é durante todo o aviso prévio, né? Então, isso precisa deixar de forma clara, de forma humanizada, né? Você está simplesmente rompendo a relação e tem que ser respeitosa, né? Porque aquele profissional esteve ali entregando resultados. Então, quando você percebe que existe uma empresa que tem esse tipo de atitude, né, de fiscalizar, bloquear todos os acessos e ter esse tipo de postura que é constrangedora, novamente, isso diz muito sobre a cultura da organização, porque não precisa ser desta forma, né? Você pode quebrar a relação, né, terminar ali o contrato, mas precisa ser muito bem estruturado, pensado de forma estratégica, né? Isso é ser humanizado, e mais do que ser humanizado, isso é respeitoso, né? Doutor, tem um panorama no Brasil, por empresas, por segmento, de como anda a cultura das empresas no Brasil? Para a gente finalizar? Olha, você vai encontrar todo tipo de cultura que tem processos demissionais mais ou menos estruturados. Evidentemente, quanto mais profissionalizada é a organização, né, com práticas globais, então empresas mais globalizadas ou com mais governança, é mais fácil você observar processos muito mais estruturados, onde o RH ele tem uma força nesse processo, porque assim como o processo de onboard, ou seja, a entrada do profissional ela é extremamente importante, o processo de saída ele também traz insights fabulosos, porque tem que ter também, por exemplo, uma entrevista na hora da demissão. Por quê? Qual que é o seu sentimento? Porque às vezes aquele profissional vai trazer informações preciosas que vão retroalimentar a estrutura e a estratégia da organização. Na verdade, ele não estava entregando resultado porque estava debaixo, às vezes, de uma cultura tóxica, de uma gestão tóxica daquele líder que precisa ser observado nesse sentido. E, claro, empresas que às vezes têm um processo ainda em amadurecimento de governança, às vezes empresas familiares, bem profunda e arraigada essa cultura, você observa um pouco mais esse tipo de comportamento, o que também não podemos generalizar. Olha, gente, programa sensacional. Queria agradecer muito a presença aqui do presidente da ABRH, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos, Regional Minas Gerais, Davi Braga. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Temos que ir embora rápido. Já temos que ir embora rápido. Você pode nos seguir lá no Instagram da Rádio América, da TV Horizonte, da Rede Catedral. Tá chegando agora o Rede Notícia com André Santos e Adriana Ferreira. E você pode conferir esse programa daqui a pouquinho lá no YouTube, tá? Que é TV Horizonte Oficial. Nós voltamos amanhã. Um abraço para você. Abraço para todo mundo, gente. Fica aí com Rede Notícia, acompanha a nossa programação.